amigos, brasileiros, irmãos de pátria, povo de bem, de todos os cantos do Brasil, é com imensa honra e alegria que estamos aqui presentes na data de hoje, dia 31 de março de 2018. Nós, do Movimento Patriótico, com a presença de todos os seus organizadores e colaboradores, mais uma vez, aqui em São Paulo e simultaneamente em todo o território nacional, estamos exercendo nosso direito de livre manifestação para comemorarmos a data da contra-revolução constitucional ocorrida no dia 31/3 de 1964. Esta é uma data especial que todo brasileiro honesto e de bem deveria comemorar todos os anos, pois nos faz lembrar que o Brasil atravessava momentos de extrema dificuldade em todos os aspectos, entre eles sociais, culturais, econômicos e principalmente políticos. Todas as dificuldades daquela época, no início dos anos 60, já era fruto de um imenso trabalho de destruição do Brasil, proporcionada por essa claque comunista criminosa que atentava contra o povo brasileiro, contra as famílias e, por assim dizer, contra a soberania do Brasil. Diante daquele clima ruim e já antevendo uma grave convulsão social, naquela altura dos acontecimentos, o Congresso Nacional, a mídia, a Igreja Católica e outros segmentos da sociedade já manifestavam-se todos o desejo de expurgar o então presidente da República, o comunista João Goulart. Hoje está cheio de comunista ali. Resultando na famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março de 1964. O povo exigia a saída do presidente comunista por toda a afronta e falta de moral ao atentar contra o povo brasileiro, inclusive mas não pode desistir, né? Ele tem que salvar nosso Brasil. Desistir é pros fracos. Se der um fuzil, nós vai. Não é? Uma revolução comunista armada, mas aos 31 de março daquele mesmo ano, num ato de bravura ímpar, o nosso general de exército, Olímpio Mourão Filho, na chamada Operação Pompai, ordenou que as tropas da 4ª Divisão de Infantaria, comandadas por ele em Juiz de Fora, seguissem para ocupar a cidade do Rio de Janeiro, resultando no que chamamos corretamente de contra-golpe cívico-militar, libertando o Brasil das garras dos comunistas e terroristas que ousaram tomar o Brasil de assalto. Aqui não passarão, e de fato não passarão. Nesta data, iniciava-se o governo democrático militar, que proporcionou ao Brasil grandes mudanças e um progresso jamais visto em toda a história política brasileira, e que durou 21 anos. Aliás, diga-se de passagem, anos de muita luta, trabalho e esforços de todos. E cá para nós, poderiam ter durado muito mais, pois nesses 21 anos, o Brasil passou da 46ª economia para a 8ª economia do mundo. Muitas obras de infraestrutura realizadas naquela época sustentam o Brasil até os dias de hoje. Seguiu-se o tempo, o governo militar, no início dos anos 80, sob o governo do general João Batista Figueiredo, já dava ares de cansaço. Diante da pressão direcionada
intencionada da mídia, condicionando e enganando a população com o falso discurso de que vivíamos uma ditadura e que ela precisava acabar. Alto lá! Ditadura não, meus amigos! Nunca vivemos uma ditadura militar. Mesmo assim, os comunistas foram em frente, até que conseguiram força popular o suficiente para que o governo militar entregasse novamente o governo aos políticos civis. E talvez esse tenha sido um grande erro. Foi um erro mesmo. O que vimos anos seguintes foi uma verdadeira barbárie. Crimes e mais crimes de lesa pátria e degradação das instituições. Nosso Brasil de volta, com ordem e progresso. Com essa abertura política, a partir de então, tornou-se inevitável o ingresso de mais e mais agentes corruptos e criminosos, prontos para sugar tudo que o país possui em suas riquezas minerais, sua força de trabalho, a boa-fé, principalmente a ingenuidade política do povo, numa sucessão de governos corruptos e criminosos a serviço dos poderes globalistas internacionais, direcionando o Brasil para dentro de um projeto de destruição sem precedentes. Foi essa falsa ideia de redemocratização do Brasil, ventilada através de matérias jornalísticas dos meios de comunicação de massa e que se fazem parte desse sistema criminoso que venderam aos poucos para o povo. E o Brasil seria o país do futuro, futuro esse que ninguém nunca viu e que levou milhões de pessoas a depositarem sua confiança e suas esperanças em verdadeiros bandidos traidores. É hora de darmos um basta nessa situação. O Brasil não aguenta mais. Todo o sistema político do Brasil, bem como as instituições sob seu comando, estão condenados e funcionando contra a nação brasileira. Para finalizar, o que estamos vivendo nos últimos anos, com toda essa violência desmedida, com números de guerra, é o resultado de todo esse projeto de desmonte do Estado brasileiro, onde essa classe política cleptomaníaca e psicopata pretende, única e exclusivamente, perpetuar-se no poder. E eles farão de tudo para continuar. Por todas estas e muitas outras razões, é preciso arrancá-los de lá. E só o povo consciente tem essa força. Sim, vocês têm essa força. Nós temos essa força. Hoje nós sabemos que somente o poder de mobilização do povo pode mudar os rumos dessa história. Pois não temos como mudar o passado, mas podemos e devemos, acima de tudo, ter a consciência e a responsabilidade de participarmos da vida política do nosso país, para que juntos façamos um presente de verdade, pois o que temos hoje mais parece um filme de terror, e realmente, a partir daí, construirmos um futuro digno para as nossas próximas gerações. Amém, é isso mesmo.